Torcida rubro-negra, atenção total. A novela envolvendo Pedro, Nottingham Forest e o futuro do camisa 9 do Flamengo ganha um capítulo importantíssimo, e hoje eu vou te contar, em detalhes, porque o clube inglês está cada vez mais distante do artilheiro, e como Leonardo Jardim entra pesado nessa história, colocando Pedro no centro dos seus planos para a temporada. Será que a permanência do nosso camisa 9 está encaminhada? O que mudou nos bastidores para o Nottingham Forest recuar? Qual é o papel do novo treinador nessa decisão? Fica comigo até o final porque eu vou trazer contexto, bastidores, análise tática, impacto financeiro e, claro, a visão do torcedor, a tua visão, que é a mais importante nessa história toda. Antes de mais nada, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque aqui você sabe que a gente não foge de assunto polêmico e traz sempre a verdade nua e crua sobre o Mengão. E eu já quero começar com uma pergunta para você. Você venderia o Pedro hoje? Por quanto? Comenta aí, porque isso vai guiar muito da nossa análise ao longo do vídeo. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e lembrar como começou essa história de Europa em cima do Pedro. O camisa 9 do Flamengo, desde que chegou ao clube, virou um dos atacantes mais cobiçados do continente. Gols decisivos, artilharias, títulos, atuações de gala em Libertadores. Tudo isso chamou a atenção de vários clubes europeus. Entre idas e vindas de sondagens, propostas oficiais e muita especulação, o nome de Pedro sempre esteve envolvido em rumores de mercado, e o Nottingham Forest foi um dos clubes que mais apareceu recentemente nesse cenário. Em janelas passadas, o que se falava nos bastidores era de propostas na casa de dezenas de milhões de euros, cifras que mexem com qualquer diretoria, principalmente no futebol sul-americano onde a realidade financeira é bem diferente da Europa. Só que o Flamengo, ao contrário do que muita gente imaginava, adotou uma postura firme, quase de clube europeu mesmo, não vende por qualquer valor, não libera jogador importante em qualquer condição e, principalmente, quer ser protagonista também no mercado. E isso, claro, cria um atrito natural com clubes como o Nottingham Forest, que tentam enxergar uma oportunidade de mercado, mas esbarram na postura dura do rubro-negro carioca. Agora, vamos chegar no ponto que interessa demais ao torcedor do Flamengo. Por que a conversa com o Nottingham Forest esfriou? O que aconteceu para o clube inglês, que em outros momentos apareceu com força na disputa por Pedro, hoje estar bem mais distante do camisa 9? Aqui entram vários fatores que se somam: o lado esportivo, o lado financeiro, a imagem do jogador e, claro, o novo contexto com a chegada de Leonardo Jardim ao comando do Flamengo. Primeiro, o lado esportivo do Nottingham Forest. A gente está falando de um clube que, embora esteja na Premier League, briga na parte de baixo da tabela, luta contra rebaixamento com frequência e não oferece, hoje, aquele cenário de protagonismo ou de grandes disputas por títulos europeus. Para um jogador como Pedro, que já é ídolo de uma das maiores torcidas do mundo, jogar sempre em casa com mais de 50 mil pessoas empurrando, disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, finais seguidas, isso pesa demais. Não é simplesmente ir para a Europa, é ir para um projeto esportivo que realmente compense a mudança. E nesse momento, o projeto do Nottingham Forest não é tão sedutor assim, principalmente se comparado ao tamanho que o Flamengo alcançou no cenário sul-americano. Segundo ponto, a parte financeira e a postura do Flamengo na negociação. O clube carioca deixou muito claro, tanto publicamente quanto nos bastidores, que não vai liberar Pedro por valores considerados baixos ou em condições desfavoráveis, como pagamento em muitas parcelas, bônus difíceis de alcançar ou metas pouco realistas. A diretoria rubro-negra bateu o pé, estabeleceu um patamar de negociação alto e, com isso, naturalmente, afasta alguns interessados que querem barganhar. O Nottingham Forest, que não é um dos gigantes da Inglaterra, precisa encaixar qualquer grande contratação dentro de limites orçamentários e do fair play financeiro, e isso torna a operação ainda mais complicada. Terceiro, o momento de mercado. Em algumas janelas, a prioridade do Nottingham Forest acabou sendo outras posições, outros perfis de jogador, e Pedro deixou de ser aquela obsessão de semanas atrás. E quando você tem um clube que não está desesperado para fechar com aquele jogador específico, qualquer dificuldade a mais, como uma pedida alta do Flamengo, por exemplo, já é suficiente para esfriar completamente as tratativas. E é exatamente esse o cenário de agora. O interesse existiu, o namoro aconteceu, mas o casamento, pelo menos neste momento, está bem longe de acontecer. Agora entra o personagem que muda completamente o jogo, Leonardo Jardim. Quando um novo treinador chega, principalmente em um clube do tamanho do Flamengo, ele faz uma avaliação geral do elenco,
Define quem são as peças-chave, quem pode ser negociado, quem precisa ser blindado e em quais posições ele quer reforços. E, pelo que se desenha nos bastidores, Pedro aparece, sim, como um jogador central nos planos do técnico português. Para entender isso, é só olhar o histórico de Leonardo Jardim. Em praticamente todos os trabalhos dele, ele valorizou muito o centroavante de referência, o jogador que consegue finalizar bem, participar da construção quando precisa, segurar zagueiro, abrir espaço para os pontas e ser uma âncora do sistema ofensivo. Aquele camisa 9 que não vive só de bola na área, mas também de inteligência tática, leitura de jogo e capacidade de decisão em jogos grandes. E convenhamos, se tem um perfil de atacante no Brasil que se encaixa nesse desenho, é o Pedro. Imagina o Jardim montando um Flamengo ofensivo, com pontas rápidos atacando o espaço, meias inteligentes aproximando e o Pedro como esse cara que tanto finaliza como serve de pivô. Isso dá ao treinador não só um fazedor de gols, mas um ponto de apoio para todo o sistema ofensivo. E é por isso que, na cabeça de um técnico que está chegando agora, abrir mão de um jogador assim logo de cara, ainda mais em meio à temporada, é quase um contrassenso. Ao invés de liberar, a tendência é ele pedir mais armas, mais qualificação ao lado do camisa 9, e não a venda do próprio 9. Quando um treinador do calibre de Leonardo Jardim coloca um jogador como inegociável ou, pelo menos, como peça fundamental nos planos, o jogo de forças muda completamente numa eventual negociação. A diretoria, que já vinha sendo dura na postura com o Nottingham Forest, agora ganha mais um argumento forte na mesa. Não é só o clube que não quer vender, o treinador também faz questão de contar com o atleta. Na prática, isso significa que qualquer proposta que chegue por Pedro vai esbarrar em duas barreiras: o valor financeiro e o projeto esportivo. Primeiro, a oferta teria que ser altíssima, de nível irrecusável, para compensar a perda técnica. E segundo, o próprio jogador, sabendo que é peça central e sentindo a confiança do treinador, pode se sentir ainda mais motivado a permanecer, a brigar por títulos e a aumentar seu status de ídolo no Flamengo. Afinal, quantas vezes a gente já não viu o jogador sair cedo demais, se arrepender, perder espaço em clubes médios da Europa e, depois, ter que recomeçar em outro patamar? Pedro sabe disso, o staff dele sabe disso, e o Flamengo também. E aqui entra um detalhe muito importante que muita gente ignora: o Flamengo hoje não é mais aquele clube que precisa vender seu principal atleta para fechar as contas. A saúde financeira melhorou, as receitas aumentaram, a dependência de vendas diminuiu. Então, segurar um jogador como Pedro, mesmo frente a propostas europeias, é também uma demonstração de força e de projeto. É o recado claro: aqui não é mais vitrine barata, aqui a gente quer ser protagonista. E Leonardo Jardim, ao bancar o jogador, alinha o discurso do campo com o da diretoria. Isso fortalece a posição do clube em qualquer conversa com o Nottingham Forest ou com qualquer outro interessado. Agora, vamos falar de algo que a gente sente na arquibancada e nas redes sociais: o que tudo isso representa pro torcedor e pro vestiário do Flamengo. A permanência de Pedro, num cenário em que clubes europeus tentam levar o jogador, é mais do que uma questão de números. É uma mensagem direta para a nação rubro-negra de que o clube pensa grande, quer manter seus ídolos e está disposto a brigar para ser protagonista não só no Brasil, mas no continente. Para o vestiário, ter um treinador chegando e já deixando claro que conta com peças importantes, como Pedro, passa uma sensação de estabilidade. O jogador olha pro lado e vê que não está numa vitrine ambulante, mas em um projeto sólido. Isso pode fazer diferença na motivação diária, na dedicação nos treinos, na forma como o elenco se engaja com as ideias do novo técnico. Quando o grupo percebe que o clube não está desmontando o elenco, mas sim reforçando e blindando seus principais nomes, o ambiente fica mais leve, mais competitivo internamente e com foco em títulos, e não em janela de transferência. Pro torcedor do Flamengo, que muitas vezes se acostumou a ver grandes jogadores saindo cedo demais, ver o clube brigar pela permanência de um camisa 9 do nível do Pedro é quase um alívio. A cada notícia de proposta recusada, a cada indicação de que o Nottingham Forest está mais distante, a sensação é de vitória fora de campo. E isso também mexe com o relacionamento da torcida com a diretoria. Quando a galera sente que o clube está fazendo de tudo para manter o time forte, a cobrança passa a ser muito mais em cima de desempenho, de título, de organização tática, e é aí que entra o papel de Leonardo Jardim em transformar esse elenco, com Pedro como referência, numa máquina competitiva. Vamos imaginar, de forma bem prática, como o Pedro pode ser usado pelo Leonardo Jardim. Pensa num Flamengo com dois pontas agudos, atacando profundidade, um meia com boa chegada na área e laterais que apoiam com intensidade. Nesse contexto,
O camisa 9 precisa ser mais do que um finalizador. Ele tem que ser um jogador que participa, que volta, que segura a bola, que abre espaço. E o Pedro, ao longo dos últimos anos, mostrou que não é apenas um camisa 9 paradão. Ele sabe sair da área, se aproximar, tocar de primeira, finalizar de média distância e, claro, ser letal dentro da área quando a bola chega redonda. Leonardo Jardim, acostumado a trabalhar com atacantes inteligentes taticamente, encontra em Pedro uma arma pronta. O que ele precisa é organizar o time ao redor do centroavante, criar mecanismos para que o Pedro receba mais bolas em condição de finalizar e, ao mesmo tempo, potencializar a capacidade do 9 de servir companheiros. E é justamente por isso que perder esse jogador agora, com o trabalho apenas começando, seria quase como tirar uma peça de motor de um carro 0 km. Não faz sentido para um treinador que quer chegar ganhando, que quer apresentar resultado rápido e que sabe que, no Flamengo, pressão é diária. Na minha visão, o que está acontecendo agora é um movimento natural de um clube que enfim aprendeu a se valorizar. O Nottingham Forest se afasta porque o Flamengo não está mais disposto a se curvar a qualquer proposta, ainda mais por um jogador que pode ser a cara do time na era Leonardo Jardim. Pedro, aos 28 anos, está no auge físico e técnico, ainda tem muita lenha para queimar e pode, tranquilamente, se consolidar como um dos maiores centroavantes da história recente do clube se seguir fazendo gols decisivos e sendo protagonista em títulos. A sensação que fica é a seguinte: se o clube inglês quiser mesmo tirar o Pedro do Flamengo, vai ter que chegar com algo muito, mas muito fora da curva, tanto financeiramente quanto em termos de projeto. Caso contrário, a tendência é que essa distância só aumente, e o camisa 9 siga vestindo o manto sagrado, agora sob o comando de Leonardo Jardim, que parece enxergar no jogador uma peça fundamental na construção do seu time ideal. E agora eu quero ouvir você, torcedor rubro-negro. Você acha que o Flamengo está certo em fazer jogo duro e segurar o Pedro? Na sua opinião, qual seria o valor mínimo para começar a conversar numa possível venda? Você acredita que, com Leonardo Jardim, o Pedro pode jogar ainda mais do que já jogou com outros treinadores? Comenta aqui embaixo, solta a voz, porque a opinião da nação é o que move esse canal e também pressiona a diretoria a tomar as melhores decisões. Se você chegou até aqui, já sabe tudo o que está pegando nos bastidores. Nottingham Forest cada vez mais distante, Flamengo firme na postura, Leonardo Jardim contando com Pedro como peça-chave e a nação observando cada passo dessa novela. A tendência hoje é clara: permanência do camisa 9 e fortalecimento do projeto esportivo rubro-negro. Agora é acompanhar os próximos capítulos, ver como o time vai se comportar em campo e, claro, continuar cobrando que o clube mantenha esse nível de ambição. Então já faz o seguinte: deixa o like para fortalecer o canal e esse tipo de conteúdo mais longo, analisando bastidores e tática. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre Flamengo, mercado da bola e o trabalho do Leonardo Jardim. E compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp só de flamenguista, para todo mundo ficar por dentro dessa situação do Pedro e entender por que o Nottingham Forest está cada vez mais distante. Tamo junto, nação. Aqui é informação, análise e muita resenha sobre o Mengão. Até o próximo vídeo. Círculo vermelho grande, círculo preto médio.